Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Não tem uma área assim muito específica pro tema do episódio de hoje. Eu acho que pode abranger a nossa vida no geral, né? Porque desde pequeno, né? Todo mundo assim que se conhece por ser humano, pensante, sempre teve essa frase na pontinha da boca, né? Sei lá, pontinha da língua, que é o quê? Ah, a culpa não é minha, essa culpa não é minha, não sei o quê. Já eu sempre empurrando um pro outro, quase que instintivamente, né? Uma coisa assim de instinto, de querer se proteger, de querer se resguardar de uma certa forma. E a gente cresce com isso, vendo os outros fazendo também igual, e assim vai indo. Mas muitas das vezes a culpa de fato é nossa, né? De uma certa forma. Por crescer e naturalizar isso no geralzão. Tô falando isso no geralzão. Vai botando aí nas áreas da vida de vocês que vocês vão pensando, sabe? Mas para não ficar assim muito uma coisinha só, sabe? Mas no geralzão a gente é disso, né? É sempre querendo tirar a culpa da gente quando não é da gente, que de fato, porcentagem assim, os 80%, 30, 70, vamos 60%, vamos de 60%. A culpa de fato não é nossa, né? É uma culpa externa que às vezes é carregada em cima da gente, mas a gente tem que se conhecer muito, né? Se conhecer como sociedade, né? Perante a sociedade, se conhecer como ser humano, se conhecer, tem que se conhecer para saber que de fato, às vezes ali a culpa não é sua, mas muitas das vezes a culpa é sua e você reconhecer isso, né? Pegar para você essa culpa e querer, vamos dizer assim, consertar ou pegar para cuidar mesmo, né? Pegar para refazer aquilo ali até de fato não existir a culpa e não ter uma coisa que te incomode, né? É dolorido, causa uma frustração que, meu Deus do céu, fazer você enxergar que a culpa é sua é muito reconhecimento, é muito conhecimento emocional. Eu acho um tema muito importante. Trazer, sei lá, futuramente, eu não sei, mas apesar que a gente vai pincelar hoje, né, esse conhecimento emocional de fato que temos que ter, né, se reconhecer, é praticar muito exercício em cima disso. Não só o físico, que o físico ajuda muito, né, ajuda muito a gente ali a parar mesmo, a analisar, a não pensar nada no externo, né, para focar ali na gente e nos exercícios que estão sendo feitos. Apesar que às vezes tem, sei lá, o nível de ansiedade um pouco mais alta, que mesmo no exercício não consegue desfocar, né? Não consegue focar ali simplesmente em você. Mas o exercício desse autoconhecimento, disso tudo que eu já citei, né? É fundamental para a gente reconhecer que de fato, às vezes, a culpa é nossa sim. E conforme a gente vai crescendo, fazendo planos para nossa vida, a gente cresce envolto a planos, né? E pensando também sempre no amanhã, sempre no depois e se aperfeiçoando agora para ter um futuro digno, né? Pelo menos eu acho que grande parte pensa lá na frente para ter um puxadinho, uma casinha, um carrinho, uma coisa assim que vai te ter um futuro mais estável, né? De uma certa forma. Ninguém quer viver instavelmente, assim acredito, grande parte. Mas é sempre pensando lá na frente. Mas quando esses planos, essas coisas que só estão ali na mente, sabe? Tipo que no campozinho da ansiedade, de uma certa forma, mas tá ali, ainda no desenvolver, no caminho de que tem muita coisa para ralar, muita coisa para ser feita para você atingir aquele objetivo ali. E quando você se torna adulto e vê que muitas das coisas que você planejou não acontece, né? Esse sentimento de culpa você quer jogar para os outros, de uma certa forma, sendo que também, querendo ou não, é um pouquinho, né, ali sua. Não tô dizendo também que você pensou numa coisa lá atrás e se não desenvolveu na sua vida de uma certa forma, é porque você é incapaz, é porque você não sei o quê, é porque. Não, tudo bem, às vezes a gente quer uma coisa lá atrás e conforme o caminho vai indo, a gente desenvolve para outras coisas, sabe? Não é nesse campozinho que eu tô falando com vocês. O negócio é que quando a gente de fato quer atingir metas, quer atingir histórias, atingir coisas lá na frente e a gente não alcança, né, de uma certa forminha, a gente culpa os outros. É assim que eu, pelo menos, né, fui como me conhecendo, me reconhecendo emocionalmente,
adolescente, principalmente, né, de ver isso tudo de fora e ter, como que eu vou dizer assim, essa escola que é chamada vida, né, com muitos amigos, muitas histórias de muitas pessoas e ver como as pessoas lidam com a vida de uma certa forma com a culpa, né, sempre entrelaçada aos outros, sempre jogando aos outros. E eu me reconhecendo às vezes até que um pouquinho de fora, de tipo, parece que eu aprendi cedo, eu não faço isso. Não, não é que eu não jogue a culpa nos outros, sempre, né? Não vou dizer que eu sou perfeita, gata. Eu não sou não. Estamos aqui pra gente evoluir. Mas quando você se reconhece e vê que de fato, né, você tem um certinho ali, areazinha de culpa nas suas coisas, nas suas escolhas, sem querer só jogar pro outro pra você se sentir safe, né? Assim, ai, a culpa não é minha, então vou jogar pro outro, não sei o que, deixa eu seguir bela aqui. É porque é tão amplo de falar de culpa, né? Porque às vezes de fato tem a culpa do que é do outro e você não pode pegar isso pra você, né? Mas como nesse episódio o negócio é tipo pegar a culpa e não alimentar, mas ver da forma que a gente pode resolver pra também não ficar se martirizando pro resto da vida, não ficar se culpando. O negócio é tentar achar uma saída, tá? Eu tenho a culpa aqui agora comigo. O que que eu posso fazer? O que que eu vou desenvolver para não ter mais essa culpa? Essa resposta eu não vou te dar, não, tá? Que... Mentira, eu já falei algumas coisas aqui, né? Já joguei. Mas assim, né? Na minha consciência, no meu pensamento, no meu plano de vida aqui atual, que também os demais outros que eu carrego de uma certa forma, né? Eu acredito que é só no autoconhecimento mesmo, sabe? Tipo, muita terapia, meus amores, muita coisa que é externalizar todos esses sentimentos, né? Que de uma certa forma também envolve a culpa. E saber pontuar cada uma, ver que às vezes de onde foi gerada, porque às vezes também tem aquela culpa que é compartilhada. Sabe? 50% tua, 50% do outro. Só de você reconhecer a sua parte já é meio caminho andado e você ir tratando ela, né? Porque tem muitos os outros campos somos seres humanos, né? Meus amores, somos máquinas, somos coisas assim, é tudo tão complexo, mas também a gente, de uma certa forma, a gente complica muita coisa, né? Que não era pra ser complicada. Porque cai também nessa área, assim, de ser uma coisa mental, né? Às vezes o mental ali tá doente, sei lá, é uma depressão, é um pânico, uma procrastinação, né? Que também pode cair na área do mental. Uma coisa que, voltando já mais pro corpo, assim, uma coisa, sei lá. Ai, tô anébica, sabe? Tô andando cansaça. Aí dá um cansaço mental, é um sono excessivo, sabe? Um cansaço físico também. Isso tudo no geral. Muitas coisas, né? A culpa desencadeia muitas dessas outras coisas. Se você não conseguir entender a fonte para ter uma solução, né? Ou às vezes até parar de carregar a culpa que é dos outros, você não vai ter essa melhora, você não vai ter essa progressão, né? Se a gente vê que evolui, a gente está sempre evoluindo. Então você não vem, não melhora, aí começa, como eu falei lá atrás, né? Sempre projetar a culpa nos outros, né? Porque às vezes essa projeção, às vezes até sem perceber, é sem saber, porque quando a gente não se autoconhece de uma certa forma, né? A gente vai projetar no outro e não vai nem perceber, e vai de fato seguir com aquilo ali, deixando na mente, achando que tá tudo bem. Mas não, pegar a culpinha pra gente faz bem, sabe? Parar de projetar no outro, né? E seguir firme pra poder ter esse autoconhecimento. Eu vou ficar falando muito no autoconhecimento, muito no conhecimento emocional, porque eu acho que é a única saída que temos pra, de fato, pegar essa culpinha no colinho e falar assim, vamos resolver ela. Senão vai ficar vivendo nessa área, pode dizer narcisista, quando você joga muita culpa só no outro e você meio que quer só saber de você, só você tá certo, só você sai por cima, o restante é que tá ferrado. Isso cabe ao narcisismo? Não sei, não tenho muita certeza não. Posso estar falando bobeira como grande parte das vezes, né? É aquilo, gatas. Os episódios aqui valem menos que, né? A validade vale menos que um tempero, o preparo de um miojo. No caso, 3 minutos. Acabou. Postei episódio, a validade das minhas opiniões já não existe mais. Mas quando a gente vai desenvolvendo a vida, né? Ali, quando a gente é criança, a gente lida muito assim com escola, é muita inocência, ou também às vezes um pouco não, mas a área dentro de casa, né? A gente pega muito referências dentro de casa. Então, muitas das coisas a gente cresce achando que é normal, a gente normaliza muita coisa dentro né, do nosso lar. E uma dessas coisas pode ser o sentimento de culpa, carregar a culpa dos outros, ou de fato tá sempre jogando a culpa para os outros. Isso pode ser normalizado dentro de casa, e
a projeção, né, ali nos outros da sua culpa ser normal, como eu já disse aqui antes. Mas quando a gente vai crescendo um pouquinho, vai desenvolvendo ali os elementares, as coisas da cabeça, qual é o nome deles? Os emoscos, esqueci, gente, o nome do negócio da Disney. Olha, como é que pode, né? Realmente o Alzheimer tá vindo aí com tudo, tá forte, tá bom. Eu vou culpar quem por isso? Eu vou me culpar mesmo. Eu não como peixe, falam que peixe é bom pra memória. Não cuido da minha saúde direito, assim, para da memória, será? Tem que ter alguns exercícios, né, de memória, deve ter. Vou começar a fazer, porque. Mas também é complicado, né? Ficar falando aqui, pensando, não tem um roteiro aí, quero lembrar das coisas ao mesmo tempo, tá interagindo. Não dá, gente. Ai, eu não sei se eu lembro do nome desses. Divertidamente. Ai, vem aqui. Divertidamente. O Divertidamente, aí eu já perdi o que eu tava falando. Que é assim, né? Quem já tá acostumado, tá acostumado. Mas o Divertidamente que vai. Da parte ali da ansiedade, que vai desenvolvendo depois. Eu acho que era mais ou menos assim, por isso que eu quero ir, né? Mas quando você vai crescendo, você vai lidando com outras áreas do seu Divertidamente. E você vai entendendo que o quê? Surge ali, sei lá, uma inveja, que aí já é bem falada, né? Uma inveja. Se traz assim pro lado da religião, uma coisa que eu concordo muito, não, ué. Dou uma concordada muito, não. Mas quando traz assim pro lado de uma religião, é culpa do diabo. É porque o diabo, ele te possessou ali, filho, e pode, né? Coitadinho do diabo. Ele tá com tanta culpa nas costas que às vezes nem. Não, muitas das vezes de fato não é dele, né? Espraguejamento, sei lá, é muita coisa, sabe? Inveja, já falei, né? Às vezes não sei o que vai indo, mas a gente vai desenvolvendo e acreditando que, tipo, ai, voltando assim para um lado da religiosidade, sei lá, às vezes acontece coisa ruim de mim, a culpa de Deus tá me castigando, né? Deus te castigou, aí você já joga o quê? A culpa pra Deus. Se você não parar pra pensar, é isso que você tá fazendo, né? Se você recebeu uma coisa ali de ruim na sua vida, se você. Não é que você tem o merecimento de receber, não. Às vezes você tá fazendo uma coisinha errada, você tem aquele merecimento daquela coisa ruim acontecer contigo, mas o que? É que Deus permitiu, né? De uma certa forma aí, você tira a culpa de você e já joga pra Deus, porque Deus que permitiu. Aí quando não é pra Deus é do diabo, né? Porque, ai, foi o diabo. É porque fulano tem inveja de mim, é porque ciclano faz macumba pra mim, é porque não sei o quê. Mano, e se isso pega, de uma certa forma, você tem o merecimento. Claro que ele passa pelo filtro de Deus, né? A gente voltando assim pro lado mais religioso, pra quem acredita, quem não acredita, tenta pensar numa outra coisa, que eu não consigo pensar numa outra coisa, mas quando vem pra esse lado da religião é o que, se você recebeu aquilo ali que vem pro seu merecimento de tipo, ai, penar na terra pra aprender com aquilo ali, né? Porque é tudo uma evolução e a gente não evolui se a gente não aprender. Então a gente tem que passar por coisas que vai trazer um certo desconforto, né? Então vai ali com o merecimento de então tem que passar por isso daqui, que alguma coisa eu tenho que aprender com isso daqui. E se às vezes os meus atos, né, de uma certa forma, desenvolveu isso daqui, a culpa é minha. Eu tenho que lidar com isso e eu vou sair disso. Porque se eu me meti nisso, eu vou conseguir sair. Então vamos parar mais pra pensar o que a gente tá jogando aí pro universo, jogando assim para os quatro ventos, né? Às vezes é espraguejando os outros, às vezes é um jeito de falar, um jeito de tratar. Isso tudo vai desencadeando, é tudo um efeito borboleta. Uma hora vai vir, não adianta você pegar essas coisas e jogar a culpa pros outros, não, né? E esse exercício de parar pra pensar em tudo que você vai fazendo no seu dia a dia, né? Fica até um pouquinho chato, fica complicado, porque às vezes tem coisas que você acha que é cool pra você, né? Tipo, eu faço isso, não. Quando, tipo, você não tá afetando ninguém, né? Passando por cima de ninguém, se não te faz mal, tudo bem, não te faz mal. Pode ser uma coisa que não te faça mal, faz mal pro outro ser humano, né? Se a gente também não tem como. Aí a culpa já ficou no meio do caminho. A gente não tem como pegar isso pros outros, né, da coisa dos outros. Às vezes é uma culpa ali dos outros que os outros estão sentindo, aí ele também tem que lidar com a culpa do outro. Eu mesmo já me perdendo aqui. Mas voltando, né, no pensar assim do que, ai, o meu dia a dia, o que eu tô fazendo de errado, será que eu fiz uma coisinha ali que eu não gostei no meu dia? Amanhã eu vou tentar não fazer, aí não faço. Aí eu começo a pensar que aí quando eu fazer de novo, né, aquilo ali, eu já dou uma culpada e fico assim, não gostei não que eu fiz aquilo ali, entendeu? Então, é essa evolução. E você se reconhecer. Quando você começa a projetar sem nem perceber, quando você faz as coisas sem nem perceber, é uma coisa que tá fugindo ali do seu autocontrole, do seu autoconhecimento, dessas coisas todas, né? Por isso que eu falo, terapia, né? Vai ser conhecimento. E vai se conhecendo, se entendendo,
porque tem disso, né? Somos seres humanos diversos, a gente não tem um manual, a gente não tem uma coisa que vai dar certo pra mim, não vai dar certo pra ciclano, e que deu pra certo pra ciclano não dá pra mim nem pra Beltrano, e assim vai indo. É você se conhecer, conhecer os seus limites, é muito fundamental, porque às vezes a gente também ultrapassa o nosso limite, aí invade o limite do coleguinha, né? A gente não conhece nossos limites, como que a gente vai entender que os outros também têm limite, né? Aí a culpa vai crescendo. Porém, fundamentalmente, primeiramente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se amar, se respeitar, se entender, né? Se autoconhecer no geral. Porque se a gente não tem isso com nós mesmos, como a gente vai fazer com o outro, né? Eu acho impossível quando uma pessoa fala assim, ah, não gosto de mim, mas eu amo fulano. Não, meu amor, você tem que se amar primeiro, para aí sim você conseguir amar o outro, né? Então isso vale para todas as áreas da sua vida, né? Para tudo assim no geral. Então, o que que adianta você querer consertar os outros? A gente sempre vê muito defeito no outro, né? Isso é uma coisa que eu já descarto, porque desde sempre, se tem uma coisa que me incomoda no outro, eu sei que é alguma coisa dentro de mim que eu tenho que consertar, sabe? Isso, olha, eu já penso assim há muito tempo. Por isso que eu te falo, eu já vim evoluído. Uma partezinha eu já andei. Eu sei que eu sou um espírito bem velho, então se eu voltei e não aprendi uma coisa, pelo amor de Deus, né? Eu vim aqui para consertar outras coisas. Mas desse jeito, assim, de tipo, ai, né? Vamos aqui voltar pra nós, o amor próprio, aquelas coisas todas, pra assim conseguir amar o outro. Porque se eu quero consertar o outro, aquelas coisas todas do outro, primeiro eu tenho que me consertar. Ok, Vi, tô ok, que eu acredito que quem tá ok não tá aqui, né? A gente tá aqui pra evoluir. Mas tô legal, tô num caminho legal. Aí sim eu posso querer ajudar o outro, né? Até dar um discernimento pro outro, assim, pro outro se reconhecer e ir tratando aquilo no outro. Mas vai que a coisa no outro que me incomoda, não incomoda o outro. Entende? Aí a culpa é sua. Você se trata, se vira, porque não dá. A gente não pode consertar os outros sem querer consertar a gente, porque aí a nossa vida não vai pra frente. A gente vai estar sempre querendo ajudar o outro, sempre pronto, assim, né? De prontidão pro outro, pra ajudar o outro, e vai se anulando, se deixando pra trás e se esquecendo como ser humano, como ser individual. Então, eu acho que isso no geralzão, meus amores, é voltar pra si mesmo, se entender, sabe? Voltei pra mim, eu acho que é bom, das tudo do mais, só quero. Obrigado, Marina Senna. Porque é isso, de fato. Quando a gente vai se conhecendo, vai se entendendo, vai se vendo no meio ali de uma sociedade de fora, né? Porque é muito ruim se ver de fora, porque a gente vê todos os defeitos, tudo que a gente tem que melhorar. Ai, mas como a melhora da noite pro dia? Não, não vai ser. É difícil, é um processo. Às vezes a gente morre sem nem melhorar, sabe? Não acontece, mas só de você reconhecer e se entender, né? Porque o primeiro passo vai ser sempre a negação de tudo, no geral. Sei lá, alguém chega, ai, olha, fulano morreu. Aí tu já, mentira, eu tava com fulano alto aí. Sempre vai ser negação no tudo, assim, porque coisas que a gente não quer acreditar, voltando pra gente, tudo vai ser negação na nossa vida. Então, quando vem aquilo ali esfrega na tua cara, ó, você precisa melhorar nisso. Você vai vir na negação, você vai transferir a culpa pro outro, você não vai querer aquilo ali pra você, porque você sabe que é doloroso, sabe? É muito doloroso você mexer em qualquer área da sua vida que saia ali dos seus confortos. Você acha que você tá legal, sabe? Ai, quem tem a mente estagnada nesse mundo, sinceramente, a gente tem que estar sempre evoluindo. Sempre, né? Não dá pra estagnar em nenhuma área da vida, não. Mesmo a gente estando de boa ali, eu sempre venho falando isso aqui nos episódios, né? Mesmo você vendo ali, ai, cheguei num patamar na minha vida que eu não preciso fazer mais nada. Não, sempre tem. Sempre vai ter coisa pra fazer. Sempre vai ter coisa pra aprender, pra estudar, pra evoluir, né? Não adianta, porque eu acredito que o quê? Se você atingiu ali a sua meta que você veio fazer, meu amor, você parte dessa para outro plano. Você não continua aqui, não. Eu acho que, pelo menos eu acho, não sei, né? Talvez eu transfira essa culpa para alguém de cima, de tipo, será que alguém continua aqui sem ter nada para fazer? Acho que não, né? Porque se continuar, a culpa não é minha, não. E quando vai se esbarrando nisso tudo do mental, né? A gente veio melhorar muito, assim, agora, nesses anos, assim, atuais, né? Da pessoa, ah, preciso de uma terapia, ah, preciso de uma coisa. Porque sempre achava que era coisa de doido, né? E é fundamental, todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico para se conhecer emocionalmente, né? Mas quando caía pra esse lado, muita gente, né, dava o braço a torcer, aquelas coisinhas todas. Aí acontecia muitas coisas desenvolvendo desse lado, né, assim, da mente, que às vezes a culpa era da pessoa e a pessoa não tinha nem conhecimento. Aí deixava a culpa aí de um, ou botava do outro e ia, né, mas sendo que era
principalmente pra ela, né, assim, poderia ali ela botar na bolsinha dela e carregar. Então é deixar um pouquinho o eguinho de lado também, porque isso fere muito, né? Esse lado de se autoconhecer, nossa, meus amores, você se despedaça seu ego, você reconhece que tem coisa que é superior a você, né? Maior que você, são energias maiores que você. E você tá aqui pra aprender e evoluir. E isso é um pouquinho difícil pra dar a continuidade, né? Principalmente quando falam assim, ai, gente, escuta os mais velhos, né? Eles são experiências, mas é aquilo. Às vezes os mais velhos também tem uns mais velhos que para, sabe? O pensamento ali de, ai, achou que chegou no auge, sabe de tudo. Não, o mais velho também errou muito e continua errando. E a gente tá aqui também pra errar e continuar errando, mas errar sabendo que a culpa é nossa, né? Sabendo que, ó, errei, tem uma culpinha aqui, é minha, deixa eu carregar ela. Porque muitos dos. A gente vê muito, não tô generalizando, não, sabe? Mas, assim, botar na minha bolha assim que eu convivia. Muitos dos mais velhos erravam. Claro que eu tirava muita experiência, porque é aquilo, ó, né? Experiência é tempo, experiência é erro, experiência é isso tudo. E você escutar uma voz da experiência, a pessoa mais rebelde que você, que já passou por aquilo ali em outro tempo, mas é uma certa experiência que é ultrapassada, né? Ali pra você, que é passada, transpassada. Acho que é transpassada a palavra certa. E você recolhe e, né, não deixando de pensar aquilo do autoconhecimento. Você, fulano me deu essa diquinha aqui. O que que eu posso fazer na minha atual conjuntura? O que que isso daqui vai me ajudar? Como que eu posso, como que eu vou dizer assim, botar a minha essência, botar a minha experiência também aqui em cima disso, né? Você também seguir aqui ceguinha, só olhando pra frente, a risca do que os mais velhos falam, não, porque também, né, eles erram. Erram muito, né? Ai, meus amores, vamos se tratar mentalmente, tratar fisicamente, tratar isso tudo, entender que a culpa é nossa sim, de muitas das vezes. Uma das coisas que mais me pega ainda hoje em dia, assim, é procrastinação. Acho que é um cansaço ali, mas é aquilo. Eu me entendo hoje em dia muito mais assim de fora. Eu entendo de onde às vezes vem um cansaço, né? Da onde eu posso tirar, de tipo não estar muito cansado. E quando às vezes vem aquele cansaço, você pode dar uma voltinha por cima e falar assim: não, vamos extrair mais um pouquinho aqui de energia, não vamos deitar agora, não, sabe? Vamos fazer uma outra coisinha. É sempre aquilo, é difícil, é tudo difícil, né? Aquele velho ditado, a gente tem que escolher o nosso difícil. Se eu quero parar de procrastinar, qual é como que eu vou dizer assim, o outro? Como é que é assim, o ao contrário, vamos de ao contrário. O que que é o ao contrário da procrastinação? É agitação, é se mexer, não tá ali naquela. Não que procrastinação seja uma inércia, né? Mas pode ser também um pouquinho, mas. Entendeu? Você conhecendo o seu problema ali, né, a sua culpa, você vê qual é o oposto dela, o que você pode fazer. É um caminho muito árduo. Eu vou toda hora repetindo isso porque não adianta, não adianta, porque quando surge assim esses disque B da vida, né, disque B aí voltou, vão lá escutar. Ai, pra quem não me conhece, eu sou Bie com B, 3 S, 2 Ks e um O. A doida aí falando, tô lá no Instagram, tá? Esse arroba. A doida falando o tempo todo, nem se apresentou nem nada. Tem gente que tá caindo aqui de paraquedas, que tá carregando uma culpa aí, né? Ou às vezes também não tá carregando culpa, que aqui no caso sobre não carregar culpa. Achar que a culpa é do outro, né? Mas caiu aqui agora. Pode ser que algumas culpas sejam suas. Pegue ela, por favor, e melhore. Mas voltando pra isso tudo ali, que eu meio que perdi um pouquinho, né? Dentro disso tudo, de você pegar. Eu esqueci mesmo. Eu ia reclamar de vocês, tenho certeza. Que era do Disque Bi, né, que eu tava falando. Mas é porque às vezes são muitos relatos que mandam, né? Aí ficam, não entrou, aí querem me culpar, porque não entrou o relato. Mas tem coisas que são tão óbvias, tão, sabe, que eu tento resolver ali. Não que eu vou resolver, que eu sou a mestra das magas, não, mas eu tento conversar com a pessoa ali, explico por que não foi. E que às vezes é uma coisa tão simples, sabe? Às vezes eu quero um caso que, né, um paquete ali, que tem um negócio, uma coisa assim, e tento explicar pra também não deixar ali a culpa pra cima de mim. Porque às vezes a pessoa é só se resolver. Não precisa nem entrar no descobrir, pra, né? Assim, o caso é entrar pra pessoa. Né? A culpa é sua. Mas nisso, às vezes, de transferir, né, a culpa pra cima de mim, aí eu fico, cara, às vezes, tá vendo? Olha só a nossa conversa, tantas vezes que a gente conversou, tá vendo que às vezes é uma área específica da sua vida que tá sempre dando errado, e sempre a culpa é dos outros, né? Nunca. Olha, é difícil, é muito difícil a gente reconhecer. E quando você pega que
aquela tipo de área, sei lá, romance, trabalho, é uma coisa que tá sempre dando errado, sempre tá dando as mesmas coisas, e às vezes pode ser em locais diferentes, sabe? Ah, eu saio no trabalho, mas sempre tá. Eu não sei qual tipo de exemplo eu posso dar, mas não sei, mas assim, ah, eu tô no trabalho que sempre me exploraram. Saí de um porque eu não aguentava aquele. Vou para um outro. Ai, entrei, aí começaram a me explorar também. Aí vou para um outro. Ai, começaram a me explorar, tá vendo? Eu mesmo, são áreas diferentes, coisas assim, mas estão sempre te explorando. E por quê? Você não tem um autoconhecimento, você não sabe seus limites, você não sabe impor. É sempre o primeiro passo. Para a pessoa começar a te explorar, precisa ter ali a pontinha do pavio. Então, quando a pessoa vem no primeiro e fala assim, ah, pode ficar depois do horário? Não, não posso. Cumprir meu horário aqui, é isso. Aí a culpa é sua. Você deu a mão, aí a pessoa quer o corpo todo, entendeu? São vários tipos. Tenta pegar esse tipo de exemplo e jogar aí pra sua vida pra ver se vocês entendem. E essa parte, assim, a culpa é sua, né? Porque você não soube dar o seu limite. Então, como tem várias áreas da vida, de várias coisas que, tipo, é só você conhecer o seu limite. Você não deu o seu limite, você nem se entende, né? É tão simples, por isso que eu não sei como eu tô conseguindo extrair um episódio de mais de 30 minutos aqui desse tema, porque a resolução é isso, é se entender, e praticar os seus limites e impor, né? E reconhecer que a culpa é sua, porque quando não é, né? Aí quando é do outro, porque a gente pega muita culpa que é do outro, né? Assim, pega uma porcentagemzinha, tem aquela porcentagem que divide, mas como a gente às vezes também vai crescendo ali naquele ambiente, que é fácil de você carregar a culpa pra você, é fácil das pessoas apontarem na sua cara, sei lá, te chamar o mais chulé de tudo, assim, ah, você é feia. Você cresce acreditando que você é feia. Aí aquilo ali é uma culpa que é do outro, que exerceu em cima de você, de falar que você, sei lá, é incapaz, que você não vai prestar na sua vida, que não sei o quê. Isso foram, às vezes, né, um praguejamento de outros. Isso acontece muito na família, sabe? Tem muitos relatos no Justic que desencadeiam através disso, de um próprio âmbito familiar, amigos, né, assim, entre muitas aspas, que ficam espraguejando, ficam jogando uma falsa realidade em cima da pessoa ali, e a pessoa acaba acreditando, e aquilo ali é uma culpa, e é do outro, né, que joga em cima, e você acaba se. Ai, a gente perde pessoas fantásticas pra isso, né? Perde pessoas, profissões, aquelas coisas todas, assim, de. Porque a pessoa não se conhece, não se autovaloriza, não se auto-acredita, né? Fica procurando validação nos outros, e nisso vai carregando uma culpa que não é dela. Eu sei que essa parte aqui é um outro tipo de parte, um outro tipo de conversa, mas tinha que ser planejado, né? Tinha que ser falado aqui, porque não existe só a culpa que é nossa, né? Tem muitas culpas também que são dos outros, que aí é do outro também. É o outro que tá escutando aqui, ele sabe que aquela culpa lá não era do fulano que ele deu, né? Que ele entregou a culpa assim, era dele. Era pra ele ficar com ele, e às vezes tem coisa que a gente não precisa falar. É aquela velha frasezinha que eu já citei aqui milhares e milhões de vezes. Aliás, quantas vezes eu falar culpa nesse episódio, quem acertar vai ganhar um brinde. Só me chama lá na DM, tá? Depois eu vou contar quando eu estiver editando isso daqui. Eu vou amar. É sério, tô falando sério. Voltando ao pensamento que eu tava fugindo, que é daquele ensinamento que me marcou pra vida, que eu nem sei se eu botei ele nos 29 coisas que eu aprendi com 29 anos. Era pra eu ter botado, é porque ele é fundamental. Eu esqueci de tanta coisa também de botar ali, né? Ah, a culpa é minha, ou é da minha mente? Eu posso jogar, acho que a culpa é pra minha mente, né? Mas a mente é minha. Mas é do que, né? Uma vez vieram me perguntar quem era o meu melhor amigo, aquelas coisas todas. Aí eu joguei pra um segundo, pra um terceiro, do tipo, ah, minha mãe, né? Aquelas coisas todas. Aí depois, ah, e quem é seu maior inimigo? Aí, sem prontidão, sem titubear, falei, eu mesma, porque eu sei que eu sou meu maior inimigo por uma das coisas. Ali eu já me conhecia, né? Eu tinha uma certa certeza que eu sabia que era o meu maior inimigo, mas eu não me conhecia ao ponto de saber que eu sou o meu maior amiga, sabe? Assim, então, quando chega nisso de tipo, é tudo nós, sabe? Quando é bom, quando é amigo, quando é ruim, que é inimigo, é a gente, de tudo. Tudo tem esse poder, transparece esse poder, transpassa o nosso poder. Tô querendo falar essa palavra sempre agora. Pro outro, mas não, é sempre com a gente, né? As coisas que acontecem de bom na nossa vida, claro que um ou outro ajuda, aquelas coisas todas, mas a gente que faz por onde, né? A gente que tá ali se cuidando, a gente que tá perpetuando, não,
se concentrando pra fazer dar certo, né? E quando dá ruim também, não adianta falar, pô, tá, foi meu inimigo. Ah, foi fulano de tal. Ah, não sei o quê. É a gente também, de uma certa forma, né? Aí que cai o pensamento da culpa. Então, temos que ser o nosso, porque não tem plural, o nosso melhor amigo e o nosso maior inimigo também, né? Não podemos transferir isso pro outro porque não tem como, não dá. Não sei se deu pra ficar muito assim entendido, né? As coisas que foram ditas, que foram faladas. Quem quiser conversar mais sobre o tema, falar alguma coisinha assim, é lá no Instagram comigo, que eu tô sempre abertinha pra todo mundo, falando todo, né? Esses pensamentos me trazem muito umas coisas que tava viralizando, né? Assim, que na verdade surgiu o pensamento disso, de fazer esse episódio, quando eu vi um desses videozinhos assim por IA. Eu não apoio o IA, tá, minha querida? Mas não tem como fugir, né? Tá na internet toda agora. Mas eu vi um vídeo recentemente no Facebook, aí tava passando meio que uma menina acende uma vela, né? Aí na oração ela fala assim que pro tranca-rua, né? Pra quem é do lado acima dos orixá, né? Ela fala pro tranca-rua, quem for bom, né? Botar pra dentro da vida dela, e quem estiver atrasando a vida dela pra ela deixar pro tranca-rua, né? No caso, deixar pro lado de fora da casa dela. Pra meio assim, que não entre nos meus caminhos, essas coisas todas. Aí corta pra ela na porta de casa falando assim, gente, pessoal, não tô conseguindo entrar dentro de casa. Mas, ou seja, deu pra entender, mais ou menos? Ela mesmo tava se fazendo mal, né? Ela mesmo tava atrasando a vida dela. Só que ela, na oração, ela falou o quê? Não, quem tá fazendo? Tem gente fazendo ali de fora. Tenho certeza que tem gente, né? Tem uma coisa que eu acho que não é do tempo da IA. Provavelmente isso daqui também não. Eu vi na IA. Pode ter sido algum tipo de piada, alguém que fez, né? Sempre tem um pontapé inicial, sempre tem alguém que fez pela primeira vez, né? Isso. Com certeza já era viralizado, mas eu nunca tinha visto isso por esse lado, assim, ai, fazendo uma oração, não sei o quê. O que me remeteu muito a isso era um meme antigo que já tinha, que era de acender incenso, né? De tipo, ah, eu vou acender incenso aqui pra tirar tudo de ruim da minha vida. Aí a pessoa some, aí só ficou o incenso aceso. Eu via muito isso, e era muito eu subindo. Quando, né, não me autoconhecia muito assim. Tem muita coisa ainda pra melhorar, como eu falei, tem muita coisa ainda pra percorrer aí nesse caminho, mas eu já sei as coisas que me tiram do sério, eu sei as coisas que. Eu sei que de uma forma ou outra eu vou tratar o outro, né, de uma forma ríspida, e eu posso voltar e não ter essa culpa pra cima de mim. Eu sei que ainda carrego muitas culpas que são minhas, muitas culpas que eu preciso liberar para o universo e não liberar por liberar, né? É tratar essa culpa e liberar para não coisar, mas é dentro do autoconhecimento, é dentro de um coisa, né? Tô quase vendendo um curso aqui para vocês. E uma das coisas que eu também enxerguei muito esse amadurecimento, e conversando com vocês também, né? Eu acho que foi o que me fez mais. O que me faz mais enxergar as coisas mesmo é os feedbacks de vocês. Então comentem aqui. Se tá escutando no Spotify ou no YouTube, tem área para comentar, comentem. Pode ser a respeito do podcast, ou temas para trazer, ou, como eu já falei. Pode também no Instagram, vão comentando, porque vocês me dão muitos insights que às vezes parece que eu não pensei, né? Parece que eu penso com o pensamento de vocês, de uma certa forma. Então, a culpa é de vocês. Mas me acende umas coisas, sabe? Que eu penso, mas parece que eu não sei. Eu sabia que eu pensava porque eu pensava ali, mas não estava pensando. Tinha que ter um start, de uma certa forma, sabe? E meio que num dos últimos episódios aí, mais especificamente da Bienal do Livro, né? Eu falei, pra quem quiser saber o que que é, meio que eu perdi umas duas coisas na Bienal, né? Assim, de uma certa forma. E eu reagi de uma forma que, tipo, de uma certa forma muito diferente. Lá no começo do podcast tem um episódio falando sobre perder as coisas, né? A dor de perder essas coisas. É no primeiro episódio. No primeiro episódio não, na primeira temporada, mas assim, eu acho que é um dos 10 primeiros episódios. Eu não vou lembrar o título de fato, né? Mas fala muito desse relato de perder as coisas, a dor de perder as coisas, o vazio que deixa, essas coisas todas. E quase, sei lá, 5 anos depois já do podcast, não sei, né? Tem umas coisas que tem que ir melhorando, né? E quando de fato eu perdi essas coisinhas assim lá na Bienal, né? Vai lá escutar o episódio quem quiser. Eu meio que me vi uma outra pessoa, porque eu não reagi da forma que eu reagi anos atrás. E eu poderia muito bem ter colocado a culpa nos outros, mas eu reconhecia a culpa, sabe? Uma das coisas eu perdi, mas uma outra coisa que eu perdi só me dei em conta quando eu cheguei em casa, né? Que eu meio que deixei assim na bolsa da minha mãe e ela meio que tava na responsabilidade, né? Ou seja, quem perdeu foi ela e
possivelmente eu poderia muito bem culpar ela e falar, a culpa é dela, ela vai me dar outro, e foda-se, sabe? Tenho certeza que a dragzinha de 5, 6, 7 anos atrás reagiria dessa forma. Não sei. Pode jogar assim 3 anos atrás. 4 anos. Pode ser um pouco mais recente. Mentira. Mas eu tenho certeza que uns de 3 anos pra cá sou muito evoluído nessa questão. Né? Evoluí bastante. Quando eu me vi, né, naquilo ali que tipo, ai, perdeu, não sei o quê, posso botar a culpa dela ou não, reagi, poderia ter fechado a cara das milhões de vezes das formas que eu já fiz com milhões de pessoas, né? Mas como eu tô me reconhecendo, eu falei, meu Deus, só perdeu isso, tá tudo bem, a gente pode conquistar outro. E, querendo ou não, a culpa foi minha. Eu dei responsabilidade dela estar responsável disso. Então, quem transferiu a responsabilidade pra ela de uma certa forma foi ela, sem ela, foi eu, né? Sem ela nem menos perceber. Então, ela perdeu uma coisa que ela nem sabia que ela estava assim, numa responsabilidade. Então, a culpa era minha. E foi lindo enxergar isso, ver que de fato peguei pra mim, tratei e joguei pro universo. Falei, tá tratada, vai, sabe? Não preciso fechar minha cara, não preciso culpar o outro, que eu sei que a culpa é minha, e seguir. E quando eu vi isso, sabe, essa responsabilidade mesmo, né? E cabe também até ali numa responsabilidade afetiva com o próximo, porque você não transfere a culpa pro outro, né? É um amadurecimento, meu amor, é uma coisa que. Isso foi é só um. Assim, uma coisa que eu parei pra perceber que eu posso estar dando de exemplo pra vocês, né? Mas tem tanta coisa na vida que, né, serve de exemplo e tanta coisa que vai passando desapercebido, porque da mesma forma que a gente trata o outro, joga a culpa pro outro, essa projeção de culpa pro outro, desapercebendo, quando a gente começa a fazer isso ao contrário, né, de não jogar a culpa pro outro e começar a pegar pra você, já falei que é difícil no começo, mas depois você começa a fazer isso sem nem perceber. Aí quando você percebe, você já fez e fez bem, porque é bem pra você e bem pro outro, né? Que a culpa não tá com o outro. Mas eu vejo muito vocês, principalmente em relacionamento a dois, né? De dando errado, de não sei o que, essas coisas todas. E aqui foi meio que uma relação a dois que eu joguei, né? O exemplo de eu e minha mãe, de uma certa forma. Aí vocês podem encaixar pro lado de vocês, às vezes, é entender que a gente também faz muita coisa errada e pegar essa culpa e conduzir ali para um relacionamento ser saudável, né? Então, se tem um relacionamento dando errado, meus amores, o relacionamento é dois, né? Cada um vai ter a sua culpa, mas também entender que tem culpas ali que são a mais do seu cargo, né? Então, você dá para quem é de ter a culpa e que não é do outro. Pega a sua culpa e tratar. Mas só para antes de fechar aqui esse episódio, né, uma coisa que eu não ia nem falar muito, porque eu também nem peguei muito nesse lado assim de um espiritual, de um não sei o que, né? Para você se conhecer emocionalmente, essas coisas todas, tentem não envolver muito assim de primeiramente uma religião, não, tá, meus amores? É só uma diquinha que eu tô dando pra vocês, mas querendo ou não, numa área ou outra vai acabar caindo. Mas se você não se autoconhecer, não dê a sua cabeça assim, literalmente, pra uma religião antes de você se conhecer, não, sabe? Antes de você conhecer ali suas pendências de uma certa forma. Mas seguindo aqui pra esse lado de religião, que eu não queria falar muito, mas veio aqui em mim, vou falar. Você sabe como é que é. Quem acompanha o podcast há mais tempo aí, já viu que eu já passei por alguns bocadinhos, algumas coisinhas, né? E uma das coisas, assim, muito recentemente, mas também nem tanto, né? Já vai fazer ali para mais de uns 2, 3 anos, talvez. Eu acho que tá beirando, no final desse ano vai beirar uns 3 anos. Tenho quase certeza disso. Né? Vou falar que eu fui vítima, que a culpa não era minha. Eu acabei passando ali por um processo de que uma pessoa fez um trabalho de um português bem claro, né? Um trabalho de macumba e acabou de fato pegando em mim, pegando nas coisas, mas não totalmente, né? Parando pra pensar assim depois de muito tempo, né? Se conhecendo, essas coisas todas, eu vi que teve livramentos, meus amores, teve aviso, teve essas coisas todas, né? Que graças a Deus na época eu já tava meio caminho andado, porque senão teria sido pior. Que se eu não tivesse esse tipo de autoconhecimento, né? Não teria, né? Teria dado ruinzeiro. Mas parando pra analisar, pegou, né? Na época pegou, aconteceram algumas coisas, desencadeou. A pessoa não desistiu fácil, continuou, continuou, continuou. Não só comigo, com um grupinho de amigos, sabe? Assim, com o pessoal. Então, foi indo. Mas aí quando você para pra tentar entender assim, o outro lado da pessoa, é quase aquele arquétipo do inimigo, né? De tipo, não vou perdoar no meu inimigo, então eu quero longe. Ou o outro, né? O 8 ou 80. O outro é o quê? Quero meu inimigo, então quero ele mais perto, eu quero ajudar ele a evoluir, não sei o quê. Ou você vai fazer um ou outro, não tem meio caminho andado com isso
com inimigo, uma pessoa que você vê ali que tá te fazendo mal, tá te prejudicando de uma certa forma, né? E isso eu tinha certeza, não tinha como negar, de fato era, a culpa era da pessoa ali na época. Mas cresce muito o vitimismo com o tempo, sabe? Porque muitas coisas vão dar errado na sua vida por culpa sua. E você tendo aquele start, aquele paviozinho ali, lembra dos paviozinhos do começo? Aí você vai sempre falar, ó, fulano ainda tá fazendo uma comba, fulano tá fazendo isso. Ah, é inveja de Beltrano, é inveja de Ciclano. Ah, é pessoa que me espraguejou, não dá certo. Gente, se vocês têm a capacidade de entender que aquilo ali aconteceu e gerou alguma coisa na sua vida, é se cuidar e se proteger, né? É a coisa que você tem que estar sempre fazendo. Oração, seja lá o que você acredita, vela, seja lá, vai pro seu lado. Mas se você já teve conhecimento e ainda tá continuando, e as coisas acontecendo de ruim, você vê que tua vida não tá andando, também não tem como ficar sempre acusando o amiguinho não, né? E que não tem esse dele bom fodão que só o dele dá bom e o teu não. Será que realmente você é a vítima disso tudo, né? Quero nem trazer para pensamentos de, ai, o que que eu fiz pra essa pessoa numa outra vida, para isso tá acontecendo agora. Isso não é a questão de agora aqui, nesse episódio, não. Mas, apesar desse assunto pode desencadear pra esse lado. Sabe, tá vendo? O assunto é muito amplo, é muita coisa, é muitas camadas que a gente pode ir abrindo, né? Quase que uma cebola, assim, de informações. Mas voltando pra isso, só da base, assim, do pensamento de que fulano já fez uma culpa pra mim, eu sei que existe alguém que me quer mal, eu sei que existe alguém que não gosta de mim, eu não sei o quê. E se tudo que dá errado na nossa vida a gente vai jogando pra essas pessoas, isso desencadeia aquilo da projeção da culpa ser do outro e você, ah, não, tô aqui na Maldivas, mergulhando nessa água cristalina, que eu não faço nada de mal pra ninguém, nem pra mim, não sei o quê. Não, a gente faz, a gente acaba fazendo e tem que entender, né? Se o fulaninho fez alguma coisa, pegou em você, é merecimento, né? Mas também entender que a gente também é protegido por muitas coisas não acontecem com a gente não entende, porque a gente nem sabe, né? Então, vamos se cuidar mais, né? Vamos se entregar mais. Não precisa nem ser o espiritual, tá? Nem precisa ser, ah, eu não acredito nesse lado religioso, não sei o quê. Vamos pro um psicanalista, pro um negócio assim que daí não envolve muito uma religião, né? De uma certa forma. Então, vamos cuidar do mental, vamos se entender como pessoa nessa, né? Entender nossos princípios, os nossos erros, as nossas coisas, pra gente carregar a nossa culpa. E não carregar, o português não seria isso, né? É pra gente pegar a nossa culpa, né? Transformar ela e jogar pro universo, porque também não adianta ficar carregando pra sempre, não. Mas uma coisa que. Ai, eu tenho que dar outro exemplo antes de fechar, gente. Senão não seria eu, né? Tá aqui muito dentro de mim. Porque isso é uma coisa que tá acontecendo agora muito real. Eu cheia do autoconhecimento, cheia das coisas, e veio acontecer uma coisa do quê? De um tempinho pra cá. Eu posso dizer que foi desencadeando um negócio de um aninho pra cá. Assim, vamos dizer assim, jogar assim, né? De uma coisa que eu sei que. Uma coisa que não é culpa não é minha. Aí eu sei de quem é a culpa, de uma certa forma, né? Sei que dentro dessa história toda eu tenho uma parcelinha de culpa, mas é muito pequena, não é tanto. E quem de fato é pra estar com a culpa, né? Ali com a pessoa ali, pra estar dando uma tratada, não sei o quê, a pessoa tá espalhando várias calúnias, as pessoas tá espalhando várias coisas, tá indo pra frente. Se eu fosse mais tempinho atrás, eu já teria arrumado um barraco, teria já conversei com a pessoa, né? Diálogo, sempre falo pra vocês, diálogo. Já conversei, já. Eu vi que a pessoa não vai entender que a culpa não é dela. Eu já me libertei da minha culpa. Eu sei que não tem nada aqui, sabe? Tô muito boa, quero só progredir, tô ótima. No momento, não quero essa pessoa na minha vida. Também não vou dizer que é pra sempre, né? Porque tem aquilo. Pra gente evoluir, a gente tem que conviver também com nossos inimigos, né? Aí, até casa. Esse exemplo aqui até vai casar com o do outro. Nesse momento, eu não quero. Eu sei que essa culpa não é minha, sabe? Eu não quero carregar isso. Só me livrei e tô deixando ir. Tirei, né, a pessoa da minha vida, de uma certa forma. Há uns que digam que eu sou um monstro, porque não interessa a idade que tem dentro da minha vida. Se for pra cortar pra minha saúde mental, eu vou cortar sem pensar duas vezes. E isso é um limite que eu fui aprendendo, sabe? Durante os anos. Não sei se é um traço tóxico. Pode se cair uma coisa assim, a culpa é minha? Eu acho que não, porque eu sempre dou o direito da outra pessoa falar, sabe? Eu não dou aquele gosto, eu não saio cortando, não. Vai indo. Quando você vê que tá insustentável, né? Que foi essa relação aqui que chegou. Eu falei, não precisa, sabe? Só não quero na minha vida e tá tudo bem. É uma culpa que eu não vou carregar. Mas ainda tem aquele sentimento de que a pessoa me faz sentir culpada de uma certa forma. Aí eu acho que a culpa é minha, sabe? De tipo,
tá espalhando todo. Sabe aquela a mentira contada várias vezes e você acaba levando como se fosse uma verdade? E é quase que isso, né? De tipo, ai, será que de fato tá? Mas eu já falei aqui pra vocês, eu sei que eu tenho uma porcentagem de culpa, mas não grande da forma que tá sendo pintada, né? Mas também quem quiser acreditar, foda-se, não, a culpa aí é da pessoa. Quem quiser acreditar, a culpa é dela, ela carrega essa culpa com ela de querer acreditar ou não. E eu sei que minha consciência tá limpa. Eu tô conseguindo deitar, dormir direto e seguir, sabe? Eu sei que essas outras pessoas, assim, no geral, não tá conseguindo, não tá fazendo, não. Passa durante os dias assim e pensa, querendo ou não, pensa nesse negócio que fez, porque sabe que tem um certo teor de culpa, né? Assim eu acredito que a pessoa esteja evoluída pra estar nesse patamar, né? Porque se tiver naquilo de não ter um autoconhecimento, de não ter não sei o que, a pessoa tá me pintando e tá acreditando no que ela tá contando e caguei, sabe? A culpa não é minha. Mas entende que tem isso também de você deixar ir e saber que a culpa não é sua. É muito autoconhecimento, é muito conhecimento emocional, é muito ter certeza de si e saber das coisas que você faz, sabe? Poder responder. Porque é difícil. É muito difícil. Mas voltando pro quê? Aí eu posso carregar a culpa do quê? Ai, aí eu posso desenvolver uma coisa. Ai, você não vai perdoar essa pessoa. Ou até a outra, lembra da outra que fez os trabalhos de macumba, aquelas coisas todas. Hoje em dia eu já convivo com essa pessoa, não no meio assim da falsidade, não, eu convivo. Mas eu sei que eu tenho que ter um pé atrás, sabe? Então não existe aquilo, ai, vou parar de falar com fulano pra sempre, não. Porque eu já tive várias relações que eu sei que, querendo ou não, eu cedi, né? Mas com limites. A gente volta com limites, entendendo aonde aquela pessoa ele pode acessar na sua vida, aonde você pode chegar, sabe? Ficar caladinha, porque às vezes a gente tem a culpa de falar demais, né? Não precisa estar falando demais, não, não precisa. É seguir caladinha, pra cada uma saber ali a área que pode seguir na tua vida, sabe? Que pode se meter mesmo, né? Tá ali juntinho e aquilo. Não sei se deu pra entender esses exemplos todos aí que eu fui jogando, mas é uma coisa que, tipo, nesse segundo caso aí, nesse último, né, de caso, que às vezes a gente reconhecendo que quando vê que de fato a culpa não é sua, porque cai muito disso, tem muitas relações que a gente carrega uma culpa enorme por anos que a gente acredita, né? Se tem várias coisas aqui nesse episódio, é porque eu tenho TDAH, aí eu esqueço. Aí você volta aí, escuta 3, 4 vezes, por favor, dê stream pra gata, mas entender que, tipo, a culpa não é minha, vou deixar rolar. Mas, como esse episódio é focado no reconhecer quando a culpa era sua, vamos fazer esse exercício, por favor, né? De entender quando a culpa é sua, porque tem muito aquilo também, né? De que ninguém vai se desculpar pela forma que vai te tratar na vida, né? Mas eles vão querer lhe culpar da forma que você reage. Aí te dá uma culpa que você. Nossa, essa frase veio assim, ó. Escritinho, né? Vamos levantar da mesa. Quando o amor não estiver sendo servido, vamos levantar, vamos seguir em frente, né? Que não podemos permanecer nesses lugares onde não conhece o nosso valor, né? De uma certa forma. Mas aí como que a gente vai cobrar o valor pro outro, né? Assim, ah, eu cobro isso, meu valor é esse. Se nem você sabe o seu valor, né? Autoconhecimento, por favor. Viemos para evoluir. Então vamos se responsabilizar pela mudança, né? Principalmente, essencialmente, é se responsabilizar por isso, é pegar aquilo ali, a culpa e mudar. Então se responsabilize pelas suas culpas, que de fato são suas, né? E fazer ela mudar. Porque nesse universo aqui a gente só pode fazer isso, né? Porque só a gente pode protagonizar a nossa história.